Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Mirani e eu estou aqui para ler com os irmãos hoje o texto chamado Fala, Senhor, que eu ouvirei. Esse texto foi escrito pelo irmão Henrique Ramos. Ele escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que escrevi. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Quero lembrar sempre que às vezes o que eu falo não tem a ver com aquilo que o Senhor está querendo enviar para você. Mas a palavra do Senhor sempre é verdadeira e sempre vai trazer para o irmão uma mensagem, entendeu? Então o que nós temos que se concentrar, nos concentrarmos é na palavra do Senhor. O que eu falo nem sempre pode atingir o irmão, não é? Meu objetivo é sempre abençoar a sua vida, edificá-la. Mas nem sempre isso é possível. Mas a palavra do Senhor sempre vai abençoar. Porque a palavra diz que ela nunca volta vazia. Entendeu? Então, assim, a minha oração é que o Senhor me unja para que de alguma forma Ele possa usar alguma coisa que eu falar. Mas se Ele não usar, que a palavra de Deus fale com você. Amém? Então vamos orar? Senhor Jesus, que a Tua palavra possa tocar no coração de cada um e que quando nós ouvirmos a Tua voz, nós possamos entender que é o Senhor quem fala. Fica conosco nesse devocional e ensina-nos, é o que te pedimos. Amém. Bem, irmãos, então o texto bíblico está em 1 Samuel 3, versículos de 1 a 10. Então Deus aparece a Samuel. Para quem não tem uma intimidade com a palavra de Deus, quem não sabe as histórias pregressas, então esse Samuel é um profeta que Ana, a mãe dele, não podia ter filhos, ela sofria muito, e a outra esposa do marido dela, que era a Penina, tirava uma sarro, né? Tipo, ela tinha filhos e a Ana não. Então ela sofria muito e ela pedia muito a Deus que a abençoasse e desse um filho. E o Senhor ouviu a oração de Ana e deu a Samuel para Ana. E assim que ele desmamou, ela levou Samuel para o templo para servir ao Senhor. Porque ele entendia que aquele pedido, o Senhor precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Então um completava a vontade do outro. Então Ana ofereceu o seu filho para o Senhor. Então Deus aparece a Samuel. Então Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração ao Senhor. O Senhor, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, ele já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou. Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para Eli, onde ele estava, e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele tornou a responder: Eu não chamei você, volte para a sua cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Eu estou aqui. Então Eli compreendeu que o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele te chamar, você outra vez diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Amém? Bem, então o irmão Henrique Ramos escolheu o versículo 10 para ser o versículo-chave que diz: O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o seu servo está escutando. Então, o irmão Henrique Ramos diz assim, que naquela época Samuel era um adolescente. Então ele era muito jovem quando Deus o comissionou. Quando Deus escolheu Samuel para ser seu profeta,
Ele era muito jovem, ele era apenas um adolescente. Então, desde que ele nasceu, antes dele ter nascido, Ana, sua mãe, já o havia oferecido a Deus. Ele era uma pessoa dedicada ao Senhor desde criança. Mas foi só lá, quando ele era um adolescente, que ele experimentou o encontro real com Deus. Antes ele não conhecia. Ele servia no templo, ele estava lá, mas ele não tinha tido encontro com Deus. Então, embora esse texto que a gente leu seja assim, um máximo de tudo que acontece, né? Porque quando Deus fala com Samuel, não tem coisa melhor. Muitas vezes a gente não toma consciência do processo, né? Que vai dar neste fato de que Samuel de que Deus chama Samuel. Então a gente tem que lembrar que Samuel era uma resposta de oração da sua mãe Ana. Então ele foi dedicado ao Senhor desde que ele estava na fase intrauterina. Desde que ele estava dentro da mãe dele, ele já era dedicado ao Senhor. Quando ele nasceu, ele conheceu a religião dos pais dele, do seu povo, desde que ele era bem pequenininho. Ele sempre foi ensinado a conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Então, mesmo que ele era tão jovenzinho, ele servia os levitas nas tarefas mais simples no tabernáculo. Porque ele foi levado para lá, então o pessoal falava, faz tal coisa, faz tal coisa. E ele sabia que ele estava no serviço de Deus. Então ele cultivava uma religiosidade natural. Era uma coisa que ele fazia porque todo mundo fazia. Como muitos dos nossos filhos, quando vão à igreja, eles fazem daquele jeito porque eles aprenderam daquele jeito. Então ele se sentia tão tranquilo que ele dormia até no lugar onde repousava a Arca da Aliança, como está no versículo 3, né? Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. Então, de repente, ele estava lá, nanando. O que aconteceu? Deus o chama 3 vezes. 3 vezes o Senhor chamou. Samuel, Samuel. Imagina o que é isso, né? Mas Samuel não entendeu nada. Porque, primeiro, ele não conhecia o Senhor. Ele não sabe quem estava chamando. Como que ele ia saber? E porque a palavra de Deus não tinha sido revelada ainda a Samuel, como está no versículo 7, né? Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Então, aquela voz que falava o seu nome, para ele não significava nada, né? E aí a pergunta que não quer calar é, quantas vezes, como adultos ou familiares, levamos as crianças a participarem das atividades da igreja, crendo que isso será suficiente para o crescimento e o despertamento espiritual? A gente acha assim, porque a gente leva as crianças na igreja, porque eles estão todo domingo, todo sábado, toda quarta lá, é que eles vão ser de Jesus. Mas é muito, muito, muito importante a gente lembrar que se você é filho de Deus, Deus não tem neto, entendeu? Ele só tem filho. Então, alguns tem tanta atividade na igreja que parece que mora lá. Tem culto de manhã, depois ensaio do coral, depois reunião, não sei o que. Tem tanta atividade religiosa que parece que mora na igreja, né? Mas a gente esquece que, assim, que nem Samuel, ser religioso não salva ninguém. Não é isso que vai salvar você. Não é isso que vai salvar o seu filho, seu neto, seu sobrinho. Não. Ele tem que ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele tem que acreditar que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e está vivo e está disposto a perdoar os nossos pecados, desde que a gente fale com a nossa boca, né? Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Então, uma fé só concentrada na comunhão pessoal com Deus pode transformar vidas, dando-lhe sentido e propósito. Então, se não for uma fé que não for centrada na comunhão pessoal, que for uma fé que você herda dos outros, não adianta, Deus não tem netos. Então, quando a gente tem uma comunhão pessoal com Deus, Ele pode transformar as nossas vidas e dar um propósito, dar um sentido na vida da gente. Mas isso é uma coisa pessoal, não tem como herdar isso. Por mais que a mãe de Ana quisesse que Samuel fosse de Deus, se ele não tivesse tido um encontro com Deus, isso não daria certo, entendeu? Então, todos nós, né? O texto diz aqui que os nossos adolescentes não precisam de religiosidade, mas eu diria que
Cada um de nós, nenhum de nós precisa de religiosidade, mas sim de devoção, do encontro real com Jesus Cristo, ou seja, uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Então, se você não se encontrou com Jesus Cristo, não adianta você ir na igreja desde que você é pequenininho, não adianta. Porque o nosso encontro com Jesus é pessoal. E só Ele pode tocar o nosso coração e mudar o nosso rumo, mudar a nossa vida, mudar tudo. Então, assim, o fato de você ir à igreja todos os domingos não significa que você tenha um encontro com Deus. Você tem que ter um encontro pessoal com o seu Salvador. Não importa qual é a religião que você tenha. Se você seja evangélico, católico, você pode ser o que você for. Os seus pais podem ter encontrado com Jesus de eles sentar no sofá e eles conversarem assim, pessoalmente, ao vivo com Jesus. Se você não tiver um encontro pessoal com Ele, de nada vai valer. Porque a salvação é pessoal e intransferível. Por mais que eu torça por meu filho, meu esposo, se eles não declararem com a sua boca que eles acreditam e creem no sacrifício de Jesus, de nada vai valer. E a mesma coisa com você. Você tem que se posicionar. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para que você possa ter um relacionamento real com Jesus, para que você possa ler a sua palavra, quando você ler a palavra, pedir sabedoria e entender e pautar os seus passos nos passos de Jesus. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, ó. Tenho apontado o caminho de salvação para os meus filhos na fé? Então ele pergunta, será que a gente mostra o caminho da salvação para os nossos filhos? Ou nós temos mostrado rituais, nós temos mostrado uma religião? Não é disso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de Jesus Cristo. Amém? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa diário. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.